Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo à nossa Live JR, a nossa live de toda sexta-feira à tarde, sempre com o assunto do seu interesse. Esta Live JR é transmitida a partir de agora pelas redes sociais da Record TV, do Jornal da Record e também no portal r7.com. E será retransmitida a partir das 6h10 da tarde desta sexta-feira na Record News. Você que nos acompanha, você internauta, pode já a partir deste momento enviar as suas perguntas para os nossos convidados. Vamos falar nesta sexta-feira sobre a evolução da pandemia no Brasil, que tanto nos preocupa, com números altíssimos de contágio, também de mortes, óbitos por todo o país. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui os infectologistas, a doutora Zarifa Cury. Doutora Zarifa, muito boa tarde, obrigado pela sua presença. Muito obrigada pelo convite, Luiz, obrigada. Também está conosco o Dr. Renato Greenbaum, que é infectologista, vai falar com a gente sobre esse assunto tão importante num momento como esse. Doutor Renato, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde para todos os espectadores. Sempre com a gente aqui na Live JR, o nosso querido Celso Freitas, apresentador do Jornal da Record. Celso, mais uma vez é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu. Boa tarde, Fara. Boa tarde, doutora Zarifa. Boa tarde, doutor Renato. Boa tarde. A gente não poderia começar diferente, né, doutora Zarifa, falando sobre esse número altíssimo de contágio, esse número de mortes diariamente. Essa semana ultrapassamos aí 2.200 mortes, batemos um recorde nesse triste placar. Eu gostaria de saber da senhora, iniciando essa Live JR, o que explica esse número elevado de casos de óbitos por todo o país? Esse número elevado de óbitos se deu por causa do não isolamento social. Então, nós tínhamos um número que vinha se reduzindo em novembro do ano passado, com as festas do final de ano, Natal e Ano Novo, as pessoas começaram a se reencontrar de novo, novamente, festas clandestinas, no Carnaval também, viagens e festas, e o número e depois também a variante, né, a variante amazônica que desceu aqui para o estado de São Paulo, que é muito mais transmissível, e os jovens se encontrando, um número maior de contaminados e um número maior de pessoas com um quadro mais grave, UTI e maior número de mortes. Doutor Renato, o que mais explica esse número altíssimo de casos aqui no país? Nós já esperávamos uma segunda onda, ela já vinha sido falada, porque é um ritmo natural das epidemias que isso aconteça. A doutora Zarifa falou com muita propriedade que o fator principal, talvez tenha tornado até muito mais grave, é a quebra do isolamento social. Eu ainda ressaltaria que as atividades de comércio, mesmo das escolas, que numa situação diferente da epidemia deveriam estar abertas e poderiam estar abertas nesse momento, elas contribuem também. Nós vemos lojas com meia porta, fingindo que estão fechadas. E a coisa que eu colocaria, tudo isso poderia ter sido prevenido se a gente tivesse, em janeiro, iniciado uma campanha em massa de vacinação, como os países do porte do Brasil fizeram. Nós ficamos para trás. Então, indiretamente, uma culpa disso é não termos investido em vacinas e imunizantes, como outras nações fizeram. Nós estamos noticiando aí um aumento de casos de Covid-19 em crianças e adolescentes, né? Só em Minas Gerais e São Paulo já são 91 mortes de pacientes com até 9 anos de idade. Nós destacamos o registro lamentável de uma criança de 3 anos que faleceu em São Paulo enquanto aguardava leito de UTI. Nós podemos dizer que a nova variante do coronavírus está atingindo mais forte crianças e adolescentes, o que antes não atingia? Provavelmente. Nós temos uma mudança de perfil de comportamento da doença recentemente, acometendo pessoas mais jovens com uma forma clínica mais grave. Então, provavelmente, a gente não pode afirmar, mas provavelmente a gente pode dizer que talvez essa cepa P1 aí tenha um perfil de clínico diferente. Eu concordo inteiramente. Assim, até a gente já conhece muita coisa desse vírus.
Um ano nunca se produziu tanta pesquisa científica em doenças infecciosas como nesse último ano. A ciência deu uma resposta maravilhosa, trazendo uma vacina rápida, e nós conhecemos o vírus, nós sabemos que ele, para poder infectar, ele se utiliza de mecanismos que são proteínas do próprio organismo que a gente tem para causar a doença, e eram proteínas que elas são pouco abundantes em crianças e jovens. A gente chama de ECA2. Isso não interessa tanto, mas o que acontece é que esse vírus ele tem muito mais afinidade por essa substância. Ele consegue entrar no organismo, nas células, com muito mais abundância. E mesmo a criança e o jovem não tendo muito dessa proteína, eles também se tornam susceptíveis. Isso é o conhecimento teórico. Na prática, embora não tenhamos certeza, não esteja totalmente comprovado, a observação clínica e esses dados epidemiológicos estão mostrando que agora as crianças e os jovens passam a também fazer parte do grupo de pessoas que talvez não o mais prioritário, mas pelo menos um grupo que deve se cuidar com uma intensidade maior. Em cima disso, doutor Renato, nós já citamos aqui algumas das causas desse alto índice de contaminação e óbitos. Mas em cima disso, houve também um descuidado desse público específico, no caso, os jovens. Nós falamos aqui das festas de fim de ano, a gente registra praticamente toda semana, todo dia, festas, baladas irregulares. O senhor acredita que houve uma falta de cuidado desse público, uma certa irresponsabilidade em não se tomar as medidas sugeridas de precaução? Em uma parte tem responsabilidade, em outra parte não é irresponsabilidade. Nós voltamos às aulas, por exemplo, baseado em dados europeus, onde as aulas teriam baixo risco, só que agora o vírus mudou. O pico de incidência mudou. E isso contribui também, e não tem nenhuma irresponsabilidade aí. Aí não foi falta de cuidado. Agora, o jovem, ele tem tido um comportamento irresponsável, sim. Nós vemos bares, festas clandestinas, a não preocupação com isso tudo. A gente vê também a desinformação chegando a eles entrando nessa polarização que se transformou o país de uma forma triste, e eles entrando nessa polarização e negando o vírus de uma forma que eu acho triste. Entendo o cansaço. Um ano de juventude perdida é muito duro, mas agora é o momento que a gente não tem que pensar nisso. Agora é o momento de salvar vidas. Doutora Zarifa, doutor Renato, eu estou interrompendo, desculpe, Fara. Não, só queria saber se a doutora Zarifa queria complementar a resposta. Fica à vontade, Celso. Sim, concordo plenamente, é isso mesmo. O jovem vinha com aquela ideia do início da pandemia, de que ele era pouco acometido, de que ele era mais protegido, de que o idoso tinha um maior risco e ele se expõe, ele tem menos medo de se expor, mas parece que agora a situação não é bem assim, né? E ele se expõe mais e ele está tendo um quadro mais grave agora. É que nós temos noticiado aí que tem pessoas que estão sendo deixadas de ser atendidas nos hospitais por falta de leitos, por falta de UTIs. No início da pandemia, foram montados vários hospitais de campanha. Esses hospitais não seriam um elemento para desafogar essa grande procura que existe nesse momento? Não tenha dúvida. Eles são essenciais. Eles não precisariam ter sido desmontados, porque até não tem sentido você deixar 4 ou 5 meses pessoas trabalhando, indo no um hospital para tomar café. Você pode inativar esse hospital de campanha e recontratar pessoas quando fosse necessário. Mas eu acredito que esses hospitais de campanha são um grande desafogo para a situação que nós estamos vivendo em São Paulo hoje, a situação que Manaus viveu há pouco tempo, com pessoas morrendo por falta de UTI, numa situação de grande sofrimento. Doutora Zarifa? Sim, eu acho que eles vão ser remontados novamente, né? Pelo menos foi isso que o governador do estado falou. Agora, será que... Vou fazer a pergunta do Celso reversa agora. Se nós tivéssemos esses hospitais de campanha e não houvesse aí uma conscientização sobre as medidas de precaução, correria o risco de certos grupos da sociedade continuarem abusando? Ou seja, tem hospital de campanha, tem UTI ainda disponível, o caso não está tão grave assim. Existe essa possibilidade, doutora Zarifa?
Existe sim, existe sim. Eu acho que a população tem que se conscientizar, sim. Eu acho que a gente está num momento de união, num momento de que essa história dessa polarização. Eu acho que nós somos todos brasileiros, nós temos que nos unir agora, sabe? E os jovens, eu sei que é difícil, como o doutor Greenbaum falou, é difícil um ano de confinamento para a juventude, é difícil, mas nós temos que nos unir agora, sabe? E ultrapassar essa fase difícil, porque não tem outro jeito. Eu acho que não tem outro jeito. Não adianta a gente abrir o hospital de campanha e continuar fazendo festa e continuar nos contaminando, porque vai esgotar os leitos de campanha e não é só leito de campanha, nós precisamos de leito de UTI também, sabe? Então, não adianta, a gente tem que mudar o nosso comportamento, a nossa forma nós temos que nos isolar. E as vacinas também, né? E as vacinas que estão vindo devagar, a passo de tartaruga, infelizmente. Rodrigo, eu queria colocar uma outra coisa aqui, que é com relação aos hospitais de campanha. O Brasil falhou, eu acho que é uma falha, sem nominar qualquer instância de Brasil, mas o Brasil falhou gravemente numa coisa básica. Qualquer gestor público é, antes de tudo, um gestor. E gestor tem planejamento, ele tem que planejar as coisas. Então, independente da população saber que existe ou não existe hospital de campanha, elas estão quebrando porque elas querem ir para a festa, não é porque tem ou não tem hospital de campanha. É porque ela realmente deixou de olhar para isso. Mas a minha questão é, se o gestor sabe que virá a segunda onda, isso está anunciado há muito tempo. Se o gestor viu o exemplo de Manaus, viu o exemplo da Itália lá em fevereiro, onde tinha gente morrendo nas ambulâncias, porque as ambulâncias não conseguiam entrar dentro do hospital. Então, cabia ao gestor tomar atitudes de previsão de oxigênio, como faltou em Manaus, previsão de leitos, de campanhas públicas, de lockdown no momento correto, não deixar o lockdown ir longe demais. Ou seja, a minha impressão é que o Brasil mostrou uma incompetência de gestão muito forte nisso tudo. Ou seja, não usou números que já tinha, que já estavam disponíveis para prever ações. Deixou o barco correr e deixou as bombas explodirem para resolver as coisas depois que os problemas já estavam instalados. Celso, antes de você prosseguir, eu só queria lembrar aos nossos internautas que eles podem enviar perguntas para os nossos convidados, os nossos infectologistas, tanto o Dr. Renato quanto a doutora Zarifa, pelas redes sociais da Record TV, do Jornal da Record e também do portal r7.com. Celso. Eu gostaria que os doutores que trabalham em hospitais desse um depoimento, como é que está a exaustão do corpo médico com relação a essa grande demanda, essa grande agonia, grande ansiedade dos pacientes que chegam nos hospitais e o atendimento. Como é que está o ânimo do corpo médico? Olha, tá o caos. Eu acho que quem está de fora não consegue imaginar a situação dentro dos hospitais. O corpo clínico do hospital e os enfermeiros, todo o corpo técnico do hospital está esgotado. Por outro lado, os pacientes que entram, eles entram sob estresse. Mesmo quem não está tão grave, quem vai para leito de enfermaria, entra sob estresse, eles entram chorando, qualquer coisa, cai um pouco a saturação, eles já começam, eu vou ser entubado, Então, assim, está o caos, o ambiente hospitalar está o caos. Faltam leitos. Os pacientes que estão entubados estão nos hospitais que eu trabalho. Já tem paciente entubado em aparelho fora da UTI, em semi-intensiva. Mais um pouco eles vão ser entubados nas enfermarias. Então, eu acho que está o caos. Então, acho que tem que cair a ficha, sabe? A população tem que colaborar, a gente tem que colaborar. Eu sei que, assim, a situação do Brasil... O Brasil é um país populoso, com mais de 200 milhões de habitantes. A nossa cepa é uma cepa mais agressiva, parece ser mais agressiva do que as cepas de outros países também. Então, a nossa situação é uma situação que parece mais difícil do que a pandemia de outros países, sabe? Então, nós temos que nos unir. Acho que a população tem que colaborar também. A nossa situação é uma situação muito difícil. Sem contar que há profissionais de saúde morrendo também por conta da Covid-19, né, doutor Renato?
Sim, nós estamos tendo a experiência de ver um grande número de enfermeiros, de fisioterapeutas, de médicos adoecerem e alguns deles falecerem por conta da doença, né? Assim, eu acho que até isso é importante dizer, que muitas vezes as pessoas acham, o grupo de professores deve ser prioritário, não sei quem deve ser prioritário. Não, o primeiro prioritário sempre tem que ser o profissional que está na linha de frente, porque é uma tristeza muito grande a gente ver colegas, às vezes, que são do grupo de risco, trabalhando, se esforçando, fazendo tudo o que podem para que amenizar a situação, na situação que nós estamos, que eu chamo de um verdadeiro apocalipse. O que eu vivo hoje mesmo, eu trabalho em um hospital privado, é uma situação de apocalipse. Mas a gente vê as pessoas, mesmo com colegas doentes, mesmo com pessoas morrendo, as pessoas não desistem, elas estão empenhadas com toda a garra para salvar a vida das pessoas. Olha, eu queria trazer aqui para os nossos convidados a pergunta da Camila, de São Paulo. Ela quer saber o seguinte: no caso das crianças, existe um aumento proporcional ao número de casos gerais ou elas estão sendo mais atingidas do que antes por causa da variante do novo coronavírus? Quer falar, Zarifa? Pode responder. Tá. Então, assim, está havendo um aumento de casos, não é um aumento de casos tão assustador, as unidades de pediatria não estão lotadas, na verdade a gente vê leitos de pediatria sendo convertidos para leitos de adultos, só que antes a gente via por mês, pelo menos na minha prática, 2, 3 casos internados por mês de pacientes com Covid pediátrico. Hoje já começa a mudar, a gente já começa a ver com o número diariamente tem pacientes. Então, quer dizer, aumentou proporcionalmente ao que era no ano passado, mas não é a população de mais alto risco, comparada ainda com adulto, com idoso, obeso, hipertenso. Celso. Eu quero trazer aqui uma pergunta, né, respeitando a proporcionalidade e até mesmo as dimensões geográficas em comparação. O Vietnã tem 95 milhões de pessoas, uma população de 95 milhões de pessoas. E até hoje só registrou 2.529 pessoas contaminadas, das quais 2.004 foram recuperadas. Registrou 35 mortes. A Nova Zelândia, 2.417 contaminados, 2.305 recuperados. E me permitam dizer, só 26 mortes. População de pouco menos de 5 milhões. Eu pergunto, o que eles têm, esses dados têm a nos ensinar? Aqui no Brasil, os infectologistas não tiveram respostas às manifestações de preocupação com a situação? Doutora Zarifa. Sem dúvida, nós tivemos a preocupação, sem dúvida. Eu acho que tem uma série de coisas a serem analisadas, né? Eu acho que, assim, se me permitem dizer, os estudos de vacina começaram em abril do ano passado. Eu acho que o planejamento para a compra de vacinas e uma gama maior de vacinas, hoje nós temos agora 2 vacinas no Brasil, deveríamos ter uma gama maior de vacinas, né? Esse planejamento devia ter ocorrido em abril do ano passado. Em abril do ano passado começaram a fase 3, estudos fase 3 de vacinas no Brasil, né? Então, as coisas ficaram, o planejamento ficou para a última hora, né? Então, tudo começou tarde aqui no Brasil. E a pandemia foi crescendo, foi tomando rumos. Doutor A coisa Renato. foi crescendo e nada foi acontecendo. Eu acho que é isso, na minha opinião, é isso que aconteceu. Doutor Renato, o senhor quer adicionar? Sim, com certeza. Eu não conheço o que foi feito em todos os países do mundo. O Vietnã, em particular, eu não sei quais foram as medidas que foram tomadas, mas Nova Zelândia, todo mundo viu, isso foi amplamente noticiado, que foi um país que fez lockdowns bastante severos, de uma forma que a gente deveria fazer. Faz um lockdown curto, todo mundo segue, depois vai abrindo. Não é um lockdown que as pessoas vão dando um jeito, olha, vou abrir meu salão de beleza, você bate na porta, com o código você entra, uma loja. O que para mim tem de diferença é exatamente isso. Tanto porque as informações das autoridades foram dúbias, nós tivemos autoridades ironizando e estimulando que as pessoas não cumprissem as normas, mas também por um temperamento do brasileiro, aí não é questão das autoridades.
O brasileiro, ele não gosta de seguir as normas, ele gosta de dar um jeitinho, né? O que pode ser bom em alguns momentos, mas nesse momento, na pandemia, é ruim. Então, o que a gente viu é que as nossas diretrizes não foram cumpridas como deveriam. A gente tinha que aprender com a Nova Zelândia. Se a gente tem um lockdown, a gente tem que fazer. Se a gente tem norma, tem que cumprir. Mas a gente não fez a lição de casa. Eu acho que, como nação, mais do que autoridade, a nação não cumpriu o seu papel de casa, seu dever. E eu acho que o que a gente está vendo hoje é um resultado. E aí responde: por que a Nova Zelândia teve poucas mortes? Porque todo mundo se uniu, fez a mesma coisa junto, todo mundo deu as mãos e conseguiu controlar a situação. Nós lembramos que esta live JR será exibida a partir das 6 da tarde na Record News. E você que nos acompanha, continua enviando aí as suas perguntas pelas redes sociais da Record TV Oficial, também do Jornal da Record e no portal r7.com. A Carla Vilela, que nos acompanha pelo Instagram da Record TV, ela quer saber o seguinte: os hospitais estavam preparados para essa evolução da pandemia? Tanto os hospitais públicos quanto particulares, eles estavam aguardando e se prepararam para essa segunda onda tão intensa? Doutor Renato. Um preparo inicial, muitos hospitais fizeram, não vou dizer todos. Agora, no público, em primeiro lugar, tanto não houve planejamento que a gente viu falta de oxigênio em Manaus de uma forma vergonhosa. Nós vemos hoje contaminação por Covid dentro de hospitais públicos. Ou seja, um paciente que está num pós-operatório do lado de uma pessoa com Covid. Tem vários relatos que apareceram pela imprensa com isso. Os hospitais privados se prepararam um pouco melhor, porque até eles não são tanto a referência para a Covid como são os hospitais públicos. A pressão sobre eles é menor. Agora, esse tamanho de epidemia que a gente está vendo agora, não sei se existe preparo possível para esse tamanho. Exatamente. É uma coisa monstruosa, absurda. Assim, eu acho que estava na hora de divulgar a imagem de dentro do hospital para as pessoas entenderem que é hora de ficar em casa. Eu acho que a Zarifa está dentro do hospital, eu estou dentro do hospital, eu estou apavorado, eu trabalho apavorado, com medo de pegar, de trazer para minha família. Então, assim, é um momento que não tinha preparo antes possível para dar conta de tudo. Poderia amenizar, mas preparo de tudo. O nosso preparo deveria ter sido a vacina. Esse é o grande preparo que a gente falhou. Doutora Zarifa. Eu trabalho com epidemia desde 1985. Eu nunca vi uma epidemia como essa. Eu já vivi várias epidemias. Eu vivi o início da epidemia de AIDS, de todas. Eu nunca vi uma epidemia como essa. Eu acho que um preparo para uma pandemia com essas proporções, eu acho que não existe. Não tem. Com a proporção que está hoje, não tem. Não tem. As pessoas não têm noção. A Anvisa anunciou hoje a autorização do remédio Remdesivir, né? Remdesivir. Isso. É uma notícia boa frente a essa situação que vivemos hoje no país? Sem nenhuma promessa de milagre. É uma droga que tem uma utilidade, vai ajudar. Nós estamos nos apoiando aqui no Brasil em terapias miraculosas, achando que vamos resolver com ivermectina, com cloroquina, que não tem eficácia nenhuma, já está provado, não é questão de não ter evidência, há evidência que não funciona. O Remdesivir tem uma eficácia, mas não é uma eficácia brilhante. Então, nós não podemos usá-lo como uma muleta para acabar com o isolamento social, nem acreditar que ele vai curar todos. Não, ele vai ajudar, vai abrandar um pouquinho, mas não é um milagre. Temos uma pergunta aqui da Rosimeire Pimenta, ela que acompanha a Live JR pelo Instagram do r7.com. Ela dá boa tarde e pergunta: por que não fechamos? Será que adiantaria controlarmos mais a movimentação em aeroportos e rodoviárias e proibir mercado que vende bebida? Existiria um lockdown real em alguma parte do país funcionando? O que o senhor acha, doutor Renato? Acho que a primeira coisa é o lockdown que já existe, ele funcionar. Então, estava na hora de multar estabelecimento, de ter uma fiscalização para aquilo que já está feito funcionar. E nem isso está sendo feito. Porque você vai em qualquer rua comercial, você vê as lojas funcionando. Então, assim, esse é o primeiro passo para a resposta. Aeroportos agora, podemos até fechar, mas o problema é a transmissão dentro da cidade. Vamos pegar aqui de São Paulo. A gente tem que diminuir a transmissão dentro de São Paulo. Não é fechando o aeroporto que eu vou reduzir isso. Eu vou talvez tentar restringir cada vez mais a circulação de pessoas dentro da cidade.
evitar o uso de transporte público, evitar o ônibus cheio, o metrô, porque a população está muito exposta com o tipo de estrutura que a gente tem. Então, eu priorizaria muito mais a contenção de circulação dentro das cidades do que entre cidades, que também tem importância, mas é menor nesse momento. Eu acho que principalmente aglomerações. Eu acho que o mais importante são as aglomerações. Então, é transporte público lotado, ônibus lotado, metrô lotado e festas. Eu acho que isso é o principal. Eu acho que isso é o que dá mais impacto nessa pandemia. Aglomerações. Voltando à pergunta anterior, existe um outro antiviral aplicado nos pacientes com Covid-19? Quando que ele é aplicado? Ou eles são aplicados, se existem outros? Não, eu acho que o que tem é o Remdesivir, mas o Remdesivir tem um efeito limitado e ele é usado nos pacientes de UTI, os pacientes graves, e os estudos com o Remdesivir também são assim, restritos e a pacientes graves de UTI. Também não é nada milagroso também. Existe uma outra preocupação. Existe uma preocupação que a gente tem alguns remédios que eles mostraram que a gente consegue diminuir a mortalidade dos pacientes com Covid. Mas são remédios que nós usamos quando o paciente está na UTI grave e são remédios para modular a defesa do paciente. Na verdade, diminui a defesa por causa da agressão. Isso é feito habitualmente por médicos infectologistas ou pneumologistas, intensivistas, que têm o treinamento. O problema é que a gente vê com algumas pessoas fazendo terapia precoce com corticoides. Isso é um grande perigo, porque a pessoa, se usa esse medicamento na hora errada, ela aumenta o risco de ir para uma UTI depois. E tem sido prescrito e feito também automedicação de uma forma muito abusiva. Lembrou muito bem. O corticoide, ele só deve ser usado na segunda fase da doença e muito restrito e prescrito por médico, porque o pessoal tem prescrito isso no início da infecção viral e ele tem dois lados. Ele é um anti-inflamatório importante, mas ele deprime a imunidade. Então, se ele for usado no início da infecção, ele causa uma imunodepressão e um aumento da replicação viral. Então, um efeito contrário. Então, sempre reforçando aqui a importância de se respeitar a prescrição médica. Agora, doutora Zarifa, a senhora falou agora há pouco sobre a baixa quantidade de vacinas que nós temos disponíveis aqui no país. Fazendo uma equação com a quantidade pequena de vacinas que nós temos e esse pico que nós estamos aí nessa segunda onda, é possível fazer uma expectativa, divulgar uma expectativa de quando a situação irá melhorar ou ainda é cedo para isso? Então, nessa velocidade que nós estamos, eu acho que para vacinar toda a população do Brasil, eu acho que um ano mais, ou talvez mais de um ano para vacinar todo mundo. Se nós tivéssemos uma gama grande de vacinas, um leque de vacinas grande, nós vacinaríamos um número maior de pessoas num espaço mais curto de tempo e a gente bloquearia essa pandemia mais rápido. É essa a questão. Essa questão. O problema foi esse. Eu penso que um dos problemas, não é o problema todo, mas um dos problemas é esse. A gente deixou tudo para a última hora, ficamos só com 2 vacinas e a gente tem um número limitado de vacinas, né? Então, a gente não tem muita vacina. Por isso que fica essa coisa devagar de vacinar as pessoas. A gente não tem um número grande de vacinas. Doutor Renato, você tem uma previsão por dias melhores? Não, eles vão chegar, com certeza. Não para todos, porque, lamentavelmente, essa doença vai afetar muita gente até a gente conseguir chegar a dias melhores. Agora, é só a gente lembrar no primeiro pico. Ele foi alto, abril, maio, junho, a partir de julho ele começou a declinar. Esse processo, mesmo sem vacina, ele vai acontecer. Óbvio que com vacina seria mais rápido e com menor número de mortes. Mas ele vai acontecer, eu acho que nós teremos 2 ou 3 meses muito difíceis daqui para frente, ou seja, março, abril e maio. A partir de junho, provavelmente, acredito que a gente vai ter uma defervescência e vamos começar a poder falar de novo em abrir as coisas. Eu não digo que vamos ter lockdown esse tempo todo, mas a gente vai ter problemas, pelo menos, eu acredito, até o meio de maio. Agora, é bom a gente esclarecer, né, doutores, a respeito da vacina, que tomando a primeira dose, o indivíduo não está 100% garantido. Ele pode até
mesmo já tendo a Covid, ele pode ser reinfectado e continuar transmitindo. Ou seja, por um longo tempo, nós teremos que continuar com o uso de máscara, evitando o distanciamento, tendo um comportamento respeitável com relação a esse vírus, né? Com certeza, com certeza. Mesmo com as 2 doses de vacina. Porque, veja bem, dependendo da vacina que você toma, a vacina não impede que você se contamine com o vírus. Ela vai impedir casos graves da doença. Então, você pode pegar o coronavírus estando vacinado. O que a vacina vai impedir é que você morra com o coronavírus, que você tenha um caso grave, vá para a UTI e venha a falecer. É isso que a vacina impede. Mas ele pode, e nesse tempo ele pode até mesmo transmitir o vírus, não? Mesmo transmitir o vírus. Exatamente. Nós temos aqui uma pergunta do Leandro Lima, que nos acompanha pelo Instagram do Jornal da Record. As pessoas não aceitam ficar em casa sem dinheiro para comer. Qual seria a alternativa? Existe um protocolo de Covid nos locais de trabalho que seja eficaz na prevenção do contágio? Então, a primeira coisa que eu quero dizer tanto eu quanto a doutora Zarifa somos médicos. E a gente tem uma visão muito particular até por tudo que a gente está vendo. E a nossa palavra não é a palavra final. Toda decisão de lockdown de economia, ela tem que olhar múltiplos lados. E o seu questionamento é perfeito, porque nós estamos sofrendo há 1 ano com a economia ruim e as pessoas precisam ganhar dinheiro. Só que aí eu tenho 2 colocações para fazer. Primeiro, se a gente faz bem feito agora, a gente abre a economia mais rápido. Se a gente faz mal feito, a gente vai enrolar essa situação por um tempo prolongado. Segunda coisa, as autoridades tiveram tempo suficiente para fazer um planejamento, isso nos 3 níveis, federal, estadual, municipal, para discutir o quê? Olha, vamos reduzir impostos, vamos fazer crédito. Poderia ter feito uma série de coisas. Nós estamos numa época de epidemia, de pandemia. Existe previsão na Constituição para isso. Então, quer dizer, as autoridades têm que fazer o papel dela, não é só o infectologista, os enfermeiros, os fisioterapeutas colocarem a cara para fora, falarem as coisas e tratarem as pessoas. Também as autoridades têm que fazer o seu papel para amenizar os impactos da epidemia. Não é desejável para ninguém que a economia fique desse jeito. Então, eu acho que essa discussão, ela extrapola o campo do médico, eu não consigo dar essa resposta, e ela passa muito pela vontade política das autoridades de realmente ajudarem as pessoas. E são elas quem devem dar essa resposta. Doutora Zarifa. Concordo com ele. Concordo. É isso mesmo. A gente já salientou aqui que nós estamos carentes de vacinas, né? Só 2 vacinas no país. Felizmente, a nível mercado internacional anuncia cada dia uma nova vacina, a aprovação de novas vacinas. Ontem nós tivemos a informação de um laboratório de Maryland, nos Estados Unidos, com a nova vacina chamada Novavax. Ela é 100% suficiente, né, contra casos graves. Ela injeta substâncias sintéticas de proteína no corpo humano. Como é que vocês veem esse tipo de vacina? Eu vejo com bons olhos, mesmo porque essas vacinas sintéticas, elas são mais fáceis de serem adaptadas às novas variantes, de serem modificadas para mutações novas e novas variantes. Então, sempre vacinas, vacinas novas e novos leques de vacinas, principalmente as sintéticas, a gente vê com bons olhos. Doutor Renato? Eu complementaria até com uma outra coisa que é importante. Nós temos mais de 90 vacinas ou já liberadas ou em fase de teste. O mundo investiu, a ciência investiu muito em vacina, isso foi uma coisa maravilhosa que aconteceu, usando tecnologia que já existia, mas investiu. O que a doutora Zarifa falou no início foi maravilhoso, porque o que a gente tem que entender, se o Brasil tivesse investido e ainda pode investir, não só em ter tecnologia nacional, mas fazer parceria com empresas, e quanto mais empresas, melhor. Ele teria várias diversidades de vacina para pegar vários tipos de população e, tendo feito esse investimento, teria número de vacina para fazer isso. Ainda dá tempo, ainda está na hora de fazer isso. Mas essas vacinas todas novas, com diversas tecnologias, elas só vão ajudar a gente a sair dessa pandemia mais rapidamente.
Agora, doutor Renato, doutora Zarifa, essa semana nós vimos notícias de que alguns países nórdicos, alguns países da Europa suspenderam temporariamente a vacina da Oxford AstraZeneca por conta de alguns incidentes, alguns óbitos registrados em pessoas que tomaram a vacina. Esse tipo de incidente é normal e essa reação de suspender temporariamente seria o ideal, é normal? Sempre que se tem um óbito registrado pós uma vacina, se suspende a vacina para investigar se esse óbito realmente tem a ver com a vacina ou não. Isso é normal em toda vacina. Se aquele óbito está relacionado com a vacina ou não tem nada a ver com a vacina. Isso é normal. Mas chega a preocupar ou não, doutor Renato? A princípio, não, né? Nós já tivemos até porque as pessoas estão muito emocionadas nesse momento. Vocês vão se lembrar que houve a suspensão pela Anvisa da Coronavac por causa de uma suspeita de óbito, e era um óbito por acidente automobilístico ou outra coisa qualquer. Não era nada relacionado à vacina propriamente dita. O que eu acho é que aconteceu isso, eles têm que dar uma resposta rápida, 48, 72 horas. Há uma relação provável, aí para de tomar. Mas eu não acredito, nessa altura do campeonato, acho pouco provável, mas não impossível, mas acho pouco provável que essa vacina seja tão arriscada a ponto de ter que suspender. Acredito que não. E, de toda forma, se ela for suspensa, temos outras que não estão tendo o mesmo problema, que podem substituí-la com tranquilidade. Está sendo feito algum tipo de levantamento, de acompanhamento de possíveis sequelas das vacinas que estão sendo aplicadas aqui no Brasil? Sim, com certeza. Sim. Existe todo medicamento e toda vacina que são lançados, eles são lançados a partir do momento que existe uma segurança num número limitado de pacientes, 1.000, 2.000, 10.000 pacientes, chamado fase 3. A partir de então, da liberação, existe uma vigilância pós-comercialização, tanto pelas entidades oficiais, no Brasil, a Anvisa, nos Estados Unidos, o FDA e assim por diante, com estudos chamados de estudo de fase 4. Isso serve para qualquer medicamento. Nós temos um caso recente de um antibiótico, uma classe de antibióticos, que ela foi restrita bravamente, porque, embora seja raro o efeito adverso, são efeitos adversos graves. E foi feita uma recomendação 20 anos após a comercialização para haver, não proibição, mas uma restrição de uso. Esse acompanhamento é feito durante décadas. Então, existe sim esse tipo de monitorização. Doutora Zarifa. Sim, existe sim. Existe sim. Sempre que alguém tiver algum efeito, esse efeito é registrado. Após tomar uma vacina e sentir alguma coisa, ou tiver alguma coisa, isso é notificado, sim. Agora, uma pergunta que a gente sempre faz, né? Com esse nível de vacinação, do andamento da vacinação no país, que está lento ainda, os cuidados básicos são sempre essenciais. Mas essas pessoas que precisam trabalhar diariamente, precisam pegar um transporte público, precisa ter um certo contato com colegas de trabalho, qual a melhor recomendação, doutora Zarifa? Sempre usar máscara, sempre ficar álcool gel nas mãos, lavar as mãos, chegar em casa, tirar a roupa, tomar banho, deixar o sapato do lado de fora. É isso. Doutor Renato, você quer complementar? O que é importante sempre, eu vou dar o exemplo de nós como profissionais de saúde aqui. O que a gente faz quando a gente entra num quarto de paciente que tem um Covid? A gente vai estar paramentado, vai higienizar as mãos, mas a gente só se aproxima menos que 2 metros de uma pessoa quando estritamente necessário. Esse distanciamento é a coisa mais importante, por isso que a gente fala de aglomeração. Nós sabemos que 2 metros é uma distância segura. Então, nós vamos manter. Estamos no ônibus, 2 metros de distância. Nós estamos no refeitório, vamos comer com outras pessoas. No momento que tem que tirar máscara, vamos comer em mesas separadas, vamos ficar longe uns dos outros. Vamos evitar aquele café, tomar aquele cafezinho junto. Vamos escalonar o horário de saída. Para quê? Para que a gente possa não estar junto. A gente tem que estar menos junto das pessoas hoje. Existe uma sorte de termos mídias sociais, tem problemas com fake news, mas mídias sociais é uma forma de estar junto das pessoas hoje também. Então, vamos nos encontrar de outra forma. Então, para o trabalhador, a pessoa que precisa sair, a medida mais importante, número 1, é estar longe das pessoas.
Doutora Zarifa, a pessoa quando chega em casa, é necessário mesmo que ao tirar a roupa, o calçado, coloque aquela roupa imediatamente para lavar? Existe algum risco de contaminação dentro de casa de um possível vírus trazido da rua? Sim, existe, porque o vírus pode, se alguém tossiu, espirrou, se a máscara não estava bem fixada ao rosto, vamos supor, a pessoa veio de um transporte público e a máscara não estava bem ajustada ao rosto e a pessoa tossiu, espirrou, aquele vírus pode ter passado para a roupa e ela chegou aqui em casa rapidamente, aquele vírus ainda está na roupa. Então, é importante ela colocar aquela roupa para lavar, sim. Tá certo. A outra alternativa seria borrifar álcool nessa roupa, doutora? Eu não sei se borrifar álcool vai adiantar. O melhor é colocar a roupa para lavar mesmo. Tá aí a dica, então. Eu queria mais uma vez agradecer a participação da doutora Zarifa Curi, infectologista, assim como o doutor Renato Grimbal, em mais uma live JR. Celso Freitas, mais uma vez, obrigado pela sua participação também, colaborando aqui com as suas perguntas, com a sua perspicácia de sempre. Lembramos que a live JR será exibida a partir das 6 da tarde na Record News, ainda nesta sexta-feira. E a gente volta na próxima semana, sempre com um assunto de interesse para você que nos acompanha aí pelas redes sociais da Record TV, do Jornal da Record e do Portal R7. Obrigado a todos pela audiência, pela participação e um ótimo fim de semana.